usando o mestre dos mestres da qualidade de vida como referencial. Todo projeto precisa de um modelo. Antes de ser construído, um edifício precisa ser desenhado, arquitetado e, se possível, retratado numa maquete. Esse processo ocorre com qualquer tipo de produto bem elaborado. O modelo determina o controle de qualidade. No mundo psicológico, embora ele seja flexível e livre, também precisamos de modelos. Sempre teremos características próprias, mas precisamos de modelos para espelhar o processo de formação da nossa personalidade. Nossos pais, professores e pessoas que admiramos tornaram-se uma fonte de estímulos que foi registrada nos solos da nossa memória, através da atuação inconsciente de um fenômeno chamado RAM, Registro Automático da Memória. Desse modo, eles influenciarão nosso desenvolvimento psíquico. Se conseguíssemos sobreviver completamente sem nossos educadores, se não tivéssemos nenhum modelo existencial, retrocederíamos milhares de anos. Seríamos como os homens das cavernas, com uma linguagem pobre, sem escrita, sem cultura, enfim, com reações próximas às de um animal. Diariamente, o fenômeno RAM fotografa a sabedoria e a agressividade, a alegria e o humor triste, a coragem e a timidez das pessoas ao nosso redor, mesmo quando elas não nos dizem nada diretamente. Estamos arquivando seus comportamentos no centro da memória, que chamo de MUC, memória de uso contínuo. Assim, suas experiências geram nossas interpretações, que são desenhadas em nosso inconsciente, influenciando a formação de nossa personalidade. Vocês já repararam que, às vezes, reproduzimos as características de nossos pais que mais rejeitamos? Elas nos feriram, discordávamos delas, mas as repetimos, ainda que com variações. Por quê? Porque elas foram arquivadas inconscientemente ao longo dos anos. Teceram o mundo que somos. Felizes dos filhos que têm pais tranquilos e serenos em quem se espelhar. Felizes dos alunos que têm professores sábios e criativos em quem se espelhar. Mas não existem pais e professores perfeitos. Mesmo os educadores que mais amam cometem falhas importantes. Quem educa ama e quem ama erra. Por isso, apesar dos enormes aprendizados promovidos pelos nossos modelos, todos fomos afetados em alguma área por eles. O grande consolo é que pior do que um modelo com falhas é a ausência de modelo. Infelizmente, isso está ocorrendo frequentemente na modernidade. Muitos jovens estão crescendo órfãos de pais vivos. Os pais e os professores, às vezes, são pessoas excelentes, mas como estudaremos os jovens pelo fato de possuírem a síndrome do pensamento acelerado, SPA, são tão ansiosos que não se concentram em seus modelos, não os admiram, não os fotografam. Eles aprendem informações lógicas, regras da língua, regras sociais e, enfim, experiências objetivas, mas não experiências que precisam de milhares de imagens mentais para serem elaboradas, tais como a capacidade de se colocar no lugar dos outros, a tolerância, a serenidade, a sabedoria. Essa é uma das mais importantes causas da falência da educação nas sociedades modernas. Embora haja exceções, o egoísmo, o individualismo, a ansiedade e o consumismo
fazem parte da juventude mundial. A vida é um eterno aprendizado. Sempre precisamos aprender com os outros, observar pessoas com ricas histórias para escrevermos nossa própria história. Como a necessidade de modelo é fundamental, usarei no Pike o modelo de uma pessoa que foi o mestre dos mestres da qualidade de vida. Ele viveu na plenitude todos os princípios psicológicos mais excelentes da psicologia. Viveu o topo da saúde intelectual, emocional e social, num ambiente em que tinha todos os motivos para ser uma pessoa deprimida e ansiosa. Viveu o ápice da tolerância, da solidariedade e da paciência, numa situação em que só era possível de se esperar que ele desenvolvesse uma personalidade irritada, intolerante e impulsiva. Ele é o personagem mais famoso da história da humanidade, mas provavelmente o menos conhecido nas áreas psicológicas. Ninguém foi alvo de tantos livros e filmes como ele, mas o funcionamento da sua mente ficou quase intocado. Pouquíssimo se conheceu sobre como ele governava sua emoção, liderava seus pensamentos, atuava no teatro da sua psique, formava pensadores e brilhava na sua inteligência em situações em que só era possível ser escravo do medo e da ansiedade. Seu nome era Jesus Cristo. Estudaremos o homem Jesus e não o Filho de Deus. Estudaremos não seus milagres, mas sua admirável arte de pensar. Não entraremos no campo de fé, mas da psicologia. Quando a fé entra, a ciência se cala. Portanto, não falaremos de religião. A meta do Pike é atingir todos os povos, ser útil a instituições sociais, acadêmicas e a todas as religiões, incluindo o budismo, o islamismo e todas as demais religiões não cristãs. Estudaremos o homem que teve taquicardia antes de ser preso, que chorou, foi rejeitado e suportou as mais dramáticas feridas físicas e psíquicas. Analisaremos o homem que viveu as funções mais importantes da inteligência, que sabia pensar antes de reagir, expor e não impor suas ideias, que fez da arte de amar uma fonte de saúde psíquica e que apostou cada minuto da sua vida no ser humano. Investigaremos não apenas como ele viveu as leis da qualidade de vida, mas como as transmitiu a seus discípulos, que eram incultos, ansiosos, impacientes, sem qualidade de vida, e os transformou na casta mais excelente de pensadores saudáveis e criativos. Deixe-me dar mais algumas explicações sobre o motivo de usar Jesus como o mestre dos mestres da qualidade de vida. A excelente inteligência do mestre dos mestres. Após terminar os pressupostos básicos da teoria da inteligência multifocal, comecei a estudar a personalidade de grandes homens da história, como Moisés, Buda, Maomé, Confúcio, Sócrates, Platão, Freud, Einstein. Também comecei a estudar a personalidade de Jesus, descrita nos 4 evangelhos, que podem ser considerados como 4 aspectos da sua biografia. Usei várias versões e estudei criticamente seus pensamentos e reações. Como pesquisador científico, fui um ateu cético e desconfiado. Queria verificar se ele não era fruto imaginário dos autores de suas biografias, um modelo de herói que nunca existiu. Ousada ou não, foi essa a minha intenção. O resultado dessa pesquisa psicológica e não religiosa foi fascinante.
Fiquei profundamente encantado com sua personalidade. Suas reações fogem aos limites da nossa imaginação, chocam a psicologia e abalam os alicerces da psiquiatria. Convenci-me, não pela paleografia ou arqueologia, mas pela psicologia, de que nenhum autor poderia construir um personagem com as suas características. Jesus não cabe no imaginário humano. Ele foi real, andou, respirou e viveu nesta terra. A partir dessa pesquisa, escrevi uma coleção de 5 livros chamada Análise da Inteligência de Cristo, o Mestre dos Mestres, o Mestre da Sensibilidade, o Mestre da Vida, o Mestre do Amor, o Mestre Inesquecível. Essa coleção incomum na literatura conquistou centenas de milhares de leitores em muitos países, não pela grandeza do autor, mas pela grandeza do personagem que descrevo. Eles começaram a ser lidos e adotados nos meios acadêmicos, usados por médicos, psicólogos, psiquiatras, usados na área de recursos humanos e na educação. Começaram a ser lidos por todas as religiões cristãs, bem como pelo islamismo, budismo e outras não cristãs. No final da coleção, escrevi que fiquei tão surpreendido com seus comportamentos que comentei que cria que se Marx, Freud ou Sartre tivessem a oportunidade de analisar a personalidade de Jesus sem preconceitos, como eu analisei. Eles não estariam entre os mais ardentes ateus, mas entre seus mais apaixonados seguidores, ainda que nunca seguissem uma religião. Os comportamentos de Jesus realizam os sonhos dos filósofos, dos intelectuais, dos humanistas. A ciência provavelmente nunca havia estudado a personalidade do Mestre dos Mestres. Agora, entretanto, apesar das minhas inegáveis limitações, talvez, pela primeira vez, ela foi estudada, ponto por ponto, detalhe por detalhe. Diariamente recebo mensagens de pessoas que deram um salto em sua vida emocional e intelectual ao estudar a inteligência dele. Por isso, neste programa, ao comentar as leis da psicologia para promover a qualidade de vida, nada melhor do que usar como referencial alguém que chorou, amou, foi rejeitado, passou privações, enfim, viveu situações altamente estressantes e conseguiu ao mesmo tempo atingir os patamares mais altos da qualidade de vida. Nesses tempos em que cada vez mais somos um número na sociedade, estudar a personalidade do Mestre do amor pode irrigar nossas vidas com aventura e paixão. Jamais se viu alguém tão feliz e motivado. Fazia de cada momento um show existencial, de cada dia uma festa. Sempre refazia sua agenda e rompia a rotina. Era um grande líder de si mesmo, antes de ser líder do mundo de fora. Infelizmente, só agora ele caiu da esfera teológica e está entrando nos currículos acadêmicos. O PAIC é uma tentativa de corrigir esse grave erro da ciência, que nunca o estudou adequadamente e nunca o incorporou como modelo na educação, psicologia e no desenvolvimento dos recursos humanos. O Mestre dos Mestres foi o maior pedagogo, psicoterapeuta, socioterapeuta, empreendedor e motivador de pessoas da história. Mais de 2 bilhões de pessoas o seguem. Maomé foi um dos seus maiores divulgadores, citando-o em muitas passagens do Alcorão, mas muitos não sabem disso. O budismo, que o precede,
foi influenciado posteriormente por suas ideias. Grandes filósofos como Spinoza, Kierkegaard, Kant, Hegel, Erich Fromm foram influenciados por ele. Muitos sabem que ele revolucionou a história, mas não sabem que ele revolucionou a qualidade de vida. Por isso, cada capítulo do Pike se constitui de duas partes. Na primeira, veremos a lei psicológica da qualidade de vida. Na segunda, estudaremos como o mestre dos mestres a viveu, que ferramentas ele usou para ter saúde emocional, intelectual, social. Nosso desejo é que este projeto, embora sério e capaz de revelar nossas misérias psíquicas, seja uma aventura apaixonante. Conteúdo do Pike. O Pike é constituído de 12 capítulos, contendo 12 leis da qualidade de vida. Essas leis da qualidade de vida são universais, podendo ser aplicadas por qualquer povo, cultura, nação, crença, camada social. As pessoas que desenvolveram os melhores patamares da qualidade de vida ao longo da história da humanidade praticaram-na, mas ainda que se consciência intuitivamente. 1. Ser autor da sua história. 2. Contemplar o belo. 3. Libertar a criatividade e superar a rotina. 4. Ter um sono restaurador. 5. Gerenciar os pensamentos. 6. Administrar a emoção. 7. Trabalhar os papéis da memória, reeditar o filme do inconsciente. 8. A arte de ouvir e dialogar. 9. A arte do autodiálogo, a mesa redonda do eu. 10. Ser empreendedor, trabalhar perdas e frustrações. 11. Inteligência espiritual, superando conflitos existenciais. 12. Fazer da vida uma festa, a arte do prazer de viver. Este livro poderá ser lido em alguns dias, como qualquer outro livro, mas seu objetivo fundamental não é uma leitura, ainda que possa ser agradável. A meta principal é que o programa nele contido seja executado em 12 semanas. Em cada semana será vivenciada uma lei da qualidade de vida, um capítulo. Cremos que assim as pessoas poderão assimilar e incorporar melhor cada lei, reeditar o filme do inconsciente, resgatar a liderança do eu, ser empreendedoras, enriquecer seu prazer de viver, expandir sua arte de pensar, tornar-se saudável emocionalmente. Este livro não é de autoajuda, mas de divulgação científica, por divulgar ciência. Você compreenderá o funcionamento básico da mente humana e terá ferramentas psicológicas. Não se iluda, não é fácil transformar a personalidade. É necessário treinamento, exercício intelectual e emocional. Quando encontrar uma lei que aparentemente é simples de entender, não pense que por ser simples, ela será fácil de ser trabalhada. Por exemplo, aprender a ouvir é uma lei da qualidade de vida. Embora de fácil compreensão, raramente as pessoas sabem ouvir. Há pessoas que dão palestras sobre a necessidade de interagir e de trabalhar em equipe, mas, na prática, são péssimas ouvintes, pois controlam, dominam e bloqueiam a inteligência dos outros. A emoção não aceita atos heróicos. Se você disser que de hoje em diante ouvirá mais as pessoas que ama, provavelmente sua intenção heróica se dissipará como água no calor dos problemas. Até um psicopata tem, em alguns momentos, intenção de mudar sua vida, mas falha. Quantas tentativas já fizemos para mudar certas características de nossa personalidade que nunca
surtiram resultado? Nossas intenções não têm raízes, não geram mudanças profundas, porque, como estudaremos, as matrizes da nossa memória contêm arquivos ou janelas doentias, que estimulam a formação de reações impensadas e espontâneas. Mudar a nossa personalidade significa reeditar o filme do inconsciente, ter habilidade para gerenciar os pensamentos, administrar a emoção e atuar no mais fantástico e complexo mercado, o mercado da memória. Reitero, é necessário aprendizado e treinamento. Podemos fugir do mundo, mas não de nós mesmos. Para escrever nossa história, precisamos conhecer nosso próprio ser. Muitos levam para seus túmulos seus problemas e conflitos, porque não sabem entrar dentro de si mesmos, com serenidade e reescrever a sua história.